Bom dia a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre um instrumento que eu chamo de instrumento de planejamento, que a gente iniciou agora a tratativa com a Secretaria de Turismo, né, para utilizá-la em vários trabalhos aí, e eu acho que vai acabar encaixando bem na fala dos que me antecederam, inclusive. Tá, me apresentar, primeiro agradecer o convite da Secretaria de Turismo, na pessoa da doutora Bianca, da Nancy, dizer que é uma satisfação estar aqui apresentando o sistema para vocês. Enfim. Eu estou acostumado que as pessoas trocam aqui o slide. Vou falar brevemente sobre a Implaza, os objetivos do sistema, gerais, específicos, mostrar algumas telas, enfim, muito rapidamente. Falar sobre a Implaza é dizer que a Implaza ela tem mais de 40 anos de existência, vinculada à Casa Civil do Governo do Estado. Ela assessora o governo nos assuntos relacionados ao planejamento e desenvolvimento da macrometrópole paulista, que eu vou explicar daqui a pouco muito rápido também. Então, portanto, a Implaza, o foco dela são as regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, mas aos poucos a gente, através de instrumentos adequados, a gente vem aplicando essas políticas para o resto do Estado também. Enfim, a gente apoia todas as iniciativas de planejamento, seja de qualquer que seja o tipo, o assunto, o ordenamento da ocupação do solo, o desenvolvimento sustentável, e a gente apoia municípios, órgãos e entidades do governo do Estado, como a própria Secretaria de Turismo. Eu destaco aí duas atividades que estão muito agora em evidência, que são os planos de desenvolvimento integrado, urbano integrado, para atingir o Estatuto da Metrópole. Eu sei que não é muito assunto aqui, e para isso a gente apoia tecnicamente esses trabalhos todos com um instrumento que é o foco da apresentação hoje, que é o Sim Implaza. Isso que eu vou me ater na apresentação. Eu acho que eu estou clicando errado. É isso aí. Não, é só, também muito rápido, as regiões metropolitanas são diversas hoje em dia, são a de São Paulo com 39 municípios, Baixada Santista com 9, região de Campinas com 20, Vale do Paraíba, Litoral Norte com 39, Sorocaba 27, Ribeirão Preto 34, e ainda aglomerados urbanos, Piracicaba e Jundiaí. Eu diria a porção mais desenvolvida do Estado de São Paulo é atendida pelos trabalhos da Implaza. Sobre o Sim especificamente, o Sim, sem querer fazer uma retrospectiva aí no tempo, o Sim nasceu da expertise da Implaza no trato das informações georreferenciadas. De tanto a gente trabalhar com informações, mapas e informações no espaço, a gente acabou evoluindo para uma ferramenta na web, na internet, portanto, uma ferramenta de geoprocessamento de fato. Portanto, tendo uma informação de geoprocessamento na internet, isso permite várias coisas, como, por exemplo, disponibilizar para que todos, via internet, tenham acesso às informações que estão nos órgãos públicos, né? Dados e informações públicas podem ser visualizadas num único mapa simultaneamente, no conforto do seu escritório, né? Diga-se passagem. E é possível também eu agregar informações do meu trabalho, que eu manipulo. É o exemplo se eu tenho dados que podem ser territorializados, que podem ser posicionados no terreno, como é o caso da cultura, eu posso usar o Sim para fazer essa integração. E
portanto, para aquelas órgãos e entidades que não têm como fim o geoprocessamento, que demandaria estrutura técnica, profissionais capacitados, pode utilizar um instrumento da Implaza para fazer sua atividade nesse meio. Ou seja, resumindo, eu posso me beneficiar de toda a técnica do geoprocessamento ou dos benefícios que o geoposicionamento me traz, sem ter que investir milhões numa infraestrutura própria, usando uma prestação de serviços que a Implaza está disponibilizando. Portanto, o SIM se coloca como uma ferramenta adequada à capacidade operacional da entidade ou ente. Por isso que eu destaco aqui o uso do SIM nas prefeituras menos capacitadas a ter um instrumento de planejamento como esse. Posso até falar de exemplos mais à frente. E uma outra virtude é ser uma ferramenta fácil de utilizar, porque a presença de técnicos super especializados é uma dificuldade e não está disponível em todas as organizações. Portanto, a gente quer criar algo fácil, a gente já tem algo fácil para inserir informações geoespaciais e coletar informações descentralizadas, de forma colaborativa. E, claro, a gente desenvolveu nós estamos nos posicionando num segmento, mas a gente não tem a ambição de ficar concorrendo com a grande indústria de tecnologia que existe por trás disso, claro, né? Então, portanto, o meu nicho, como eu já acabei de dizer, é atender entidades públicas com pouco ou nenhum legado em geoprocessamento. E aqueles que necessitam de aplicações específicas em ambiente web. Quando eu falo em ambiente web, já traz uma vantagem muito grande, porque trabalhar na web está acessível a todos, não preciso de super máquina, preciso de um link de internet, e não preciso adquirir licenças de software, que custa uma fortuna para instalar na minha máquina, não preciso pagar mensalidades de atualização desse software, não preciso de profissionais de banco de dados dando suporte, enfim. É assim que a gente está se posicionando. E também promover a geolocalização. Talvez eu fale mais à frente, mas além de preencher formulários que me dizem a qualidade de um determinado bem ou instrumento de turismo, agora eu posso já falar em turismo, com a ferramenta eu consigo agregar uma informação muito importante, que é a sua posição no território. E aí isso pode atender a fala do meu antecessor do IPT, da Priscila, que ela disse assim, em algum momento eu acho que faremos um mapa turístico com informações georreferenciadas. Foi isso que foi dito? Foi isso, padre? Puxa, mas você precisa ter informação georreferenciada. Quem fará isso, né? Como eu faço isso? Da mesma forma, portanto, não só para o mapa turístico, mas eu entender a distribuição dos hotéis e bares, comparando com o recurso de turismo, pode me trazer indicadores que me conduzem a um plano estratégico, ou seja, onde que eu devo criar novos restaurantes, onde eu devo criar uma nova linha de transporte, enfim. O olhar do bem de turismo sobre o território me abre outras possibilidades de análise e de planejamento estratégico. E os específicos, agora falando da nossa relação com o turismo, que começou agora, nesse mês. Portanto, peço até desculpa se algum jargão que eu erroneamente venha a colocar, porque nós estamos ainda aprendendo sobre esse assunto. Então, nosso trabalho com o turismo é apoiar o turismo na criação do Observatório do Turismo, que eu já ouvi algumas vezes. E falando de informação georreferenciada, há necessidade da gente criar uma estrutura de base
de dados do inventário dos equipamentos de turismo existente nos municípios paulistas. Correto, secretária? E eu entendi que essa base de informações, uma vez constituída, irá subsidiar também a base do ranqueamento. Como que eu vou ranquear se eu não tiver a informação coletada? Mas coletar informação, para que tenha êxito, é necessário que essa coleta seja estruturada, tenha parâmetros de entrada de dados, que tenha validação. Não basta os municípios enviarem calhamaços de informação em PDF, que não há quem vai conseguir unificar isso numa base única. Tampouco processar esses dados para que saia um índice, que acredito que seja um índice que vá dar o ranqueamento. E aí sim, com esses dados, ainda eu posso derivar isso em ações de qualificação, de promoção e de divulgação do turismo, como eu tenho visto e ouvido aqui nesses 2 dias que eu tenho vindo. E, por conta própria, eu ainda acrescentei essa questão, que propicie os dados lá inseridos de maneira estruturadas e georreferenciadas, poderão propiciar também uma análise estratégica da atividade, incluindo a visão territorial. E ainda sobre a operação, como eu faço esse inventário de equipamentos, pelo SIM agora, pelo instrumento que eu vim mostrar aqui para vocês, a partir de formulários padronizados, onde a informação só cabe de um determinado formato. Só daquele jeito. Exemplo, muito sucinto. Se eu fosse colocar a área de um equipamento, um poderia colocar em metro quadrado, outro em hectare, outro em quilômetro. A informação aqui vai entrar padronizada para que eu possa fazer cálculos e avaliações corretas. Regras de preenchimento estabelecidas. Processo, esse é o principal. Como eu disse antes, quando eu falei dos objetivos do SIM, de ser uma plataforma descentralizada, o que a gente pretende fazer, desenvolver com o turismo, é colocar os formulários pelo SIM, pela web, de modo que a pessoa lá no município seja capaz de produzir, de inserir o dado, tanto nas tabelas de informação, quanto no território. Mas isso é inovador? Vocês já fizeram isso? Não é inovador, porque se faz ao longo do mundo aí, pelo mundo afora, e nós já temos uma experiência concreta aqui em São Paulo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas já com turismo? Não, porque não deu tempo, a gente começou a trabalhar agora. Mas eu tenho um exemplo prático, eu vou mostrar. E, como eu já disse, tudo já referenciado. Agora sim, vou mostrar o SIM, né? Falou tanto, não mostrou a ferramenta. Gente, essa ferramenta no nível mais básico, a genérica, qualquer cidadão tem acesso. Depois tem o link aí. www.sim.implaza.sp.gov.br. Falar um pouco dos mapas base. Bom, esse mapa todo mundo conhece. É um mapa que a gente já usa em casa, é o mapa do Google. Além dele, isso permite que eu faça uma visualização mais próxima do terreno, né? Só aqui já seria possível eu, de forma aproximada, lançar certas coisas, certos equipamentos. Claro que há equipamentos que a gente prevê a necessidade de digitalização de um polígono, por exemplo. Para isso, a gente disponibiliza imagens que a própria Implaza executou, levantamento aerofotogramétrico do Estado de São Paulo em 2010. Tudo isso está disponível de forma precisa, isso é uma ortofoto, tá? Além das bases do Google, que o Google atualiza com certa frequência. Então, nós temos várias bases para que o trabalho de lançamento da coordenada seja o mais preciso possível. Da coordenada ou do polígono. E ainda temos o Street View também, todo integrado à ferramenta. Além disso, no trabalho aí desenvolvido, aqui são dados de base. No decorrer do trabalho, toda e qualquer informação pública que você tem interesse de inserir, é possível colocar. A gente insere no sistema usando a programação e os recursos.
Um exemplo aqui, por exemplo. Aqui eu inseri... não estou enxergando bem. Teatros e museus, isso. Da onde você tinha? Eu já tinha uma base. A Implaza já coleciona informações da metrópole há muito tempo. A gente tem bases de informações. Talvez não tenha com a especificidade que se deseja, mas já coloquei alguma coisa. Coloquei as áreas, os bens tombados do Condefat. Isso está atualizado? Está atualizado. É um dado público que a gente acabou de fazer. Lembrando que bem tombado também pode ser um equipamento de turismo, salvo a minha ignorância nesse assunto. E ainda poderia colocar shoppings, e, enfim. Não há limite quanto ao número de informações que eu possa correlacionar no meu mapa. Poderia acrescentar ainda, eu ouvi nesses 2 dias falando de turismo ecológico, aproveitamento de áreas verdes para, enfim, um monte de atividade. Poderia colocar todos os parques, todas as reservas, sem problema. Falar um pouco da geocolaboração, antes de apresentar o slide próximo, dizer que o trabalho de geocolaboração que a gente fez, que é um exemplo que eu vou passar rapidamente, mostra quanto é fácil a gente cadastrar um bem, qualquer que seja o objeto, no ambiente do SIM, usando a internet. E é isso que a gente pretende multiplicar para os municípios que vão, não sei ainda, nem cronograma, nem a organização desse lançamento, mas o sistema está apto a ser acessado por qualquer município, a qualquer momento, e ter a informação inserida. Claro que isso ainda não está pronto, nós vamos desenvolver, mas a gente tem um case prático com a habitação. Vou contar muito rápido qual foi a experiência com a CDHU. Pleno desenvolvimento. 2 regiões metropolitanas. Vou falar da de São Paulo, tá? Qual o objetivo deles? Cadastrar, olha a complexidade, cadastrar todos os assentamentos precários dessa região. São Paulo, 39 municípios. Cada município ficou com a incumbência de cadastrar as suas áreas irregulares. Estou falando de favela, condomínio irregular, estou falando de... Enfim, todo tipo de irregularidade, tem inúmeras, tá? Tudo isso foi feito pelos municípios, acessando o SIM, desenhando e qualificando o assunto. Mais de 100 atributos a cada polígono lançado. Aqui é um exemplo, olha só o município de São Paulo, 4.500 assentamentos irregulares. Aqui uma visão mais próxima. Vejam, cada polígono desse já lançado e classificado, com uma tabela de informações. Aqui eu coloquei imagem para vocês verem que ela apoia o lançamento. E ainda com as qualificações, que não são mais de 100, tá? Eu coloquei só uma ficha. Tudo bem? Então, o trabalho semanal... Aqui, olha, é muito rápido também, um exemplo de como o operador iria fazer um desenho. Aqui é um assentamento precário, não é um bem de turismo, tá? Eu acho que o colega vai ter que dar um enter lá, viu? Será que vai? Ah, voltou. Deixa eu ver se vai para trás. Bom, enquanto o meu amigo lá arruma aí, vamos ver. Não, ele está indo para trás. Aqui é um videozinho que mostra o lançamento de uma área precária. Aí sim, acho que agora vai. Vamos ver. Dizer que eu testei essa fase aí várias vezes, inclusive hoje pela manhã, antes das 8. E lá funcionou. Eu falei, eu tô preocupado com esse instrumento. Ah, eu acho que agora vai. Vamos lá. Não, é porque isso aqui eu prefiro fazer com vídeo. Quem sabe um clique aqui no... Bom, gente... Fico devendo, mas enfim, é o processo em que o usuário
identifica o bem, a gente imagina que será assim com o turismo. Ele seleciona o equipamento de turismo que ele quer lançar, a ele é dado o cursor para que ele desenhe ou coloque um ponto no local e sai preenchendo o atributo daquele bem. É possível também fazer upload de tabelas de coordenadas, se ele tiver. Então, aí seria um processo automático ou o processo de fazer carga do próprio desenho que ele já tem. Tudo automático, tá? Então, seria um trabalho bem fácil. Bom, falar um pouco também, esses dados vão para onde? Esses dados vão ser todos armazenados em tabelas de banco de dados Oracle. Todos de maneira padronizada, cada campo com o seu atributo, com o seu preenchimento, campos obrigatórios, tudo como deve. Daí deriva todo o trabalho de sistematização dos dados que decorrem disso. 5 minutos. Atualmente, como a gente está trabalhando, o que a gente vem fazendo nesse momento com a Secretaria de Turismo? Uma prova de conceito. A Secretaria de Turismo nos mandou uma ficha de todos os equipamentos de turismo que ela trabalha. A gente vem sistematizando 2. Então, antes disso, a gente está modelando um banco de dados. Nós vamos criar 2 tabelas lá, que uma é caracterização dos municípios e a outra é uma tabela que vai caracterizar os hotéis. Isso, né, Nancy? Foi isso que a gente combinou, né? E depois a gente vai selecionar um município, pegar os dados desse município já disponíveis e vamos inserir no sistema. O que eu prevejo também no futuro? Nós vamos ter que imaginar uma forma de capacitação para os agentes municipais inserirem os dados. Não sei se todos de uma vez, não sei de forma escalonada, isso a gente vai discutindo no decorrer do trabalho. Vamos analisar os resultados e vamos, a exemplo do IPT, a Implaza também é uma empresa pública, ela tem que fazer seus trabalhos mediante contrato. Lembrando que essa fase aqui a gente faz como uma prospecção apenas. O que a gente imagina? Que uma fase 1 desse trabalho é o módulo, desenvolver esse módulo de inventário dos equipamentos de turismo. Mas vemos a perspectiva e a possibilidade futura de incluir, de repente, um módulo de ranqueamento ou um módulo de qualificação e promoção do turismo. Mas isso a gente, no decorrer do relacionamento, a gente acaba detectando. E eu não consigo, nesse momento, nem imaginar o número de pesquisas iterativas que a gente pode fazer, e ainda mais considerando o posicionamento geográfico de toda essa massa de dados que vai ser inserida, que deve ser enorme, imagino. Agora, falar um pouco institucionalmente, quais as vantagens de quem nos contrata. E aqui eu aproveito a oportunidade de alguns prefeitos e órgãos públicos, dizer que o SIM não se presta apenas para a questão do turismo, como eu falei, a gente já trabalhou para a CDHU, naquele trabalho de cadastramento dos assentamentos, ainda estamos trabalhando, na Baixada Santista semelhante, mas a gente também pode apoiar os municípios nas suas atividades do cotidiano. Dizer o seguinte, a prefeitura, se quiser, pode ter o SIM trabalhando dentro da prefeitura. Vocês têm algum caso? Temos. Nós temos Suzano. Prefeitura de Suzano usa, inclusive, na sua página, informações municipais. Estamos agora negociando com Santa Isabel. E, enfim, eu acho que o interesse é bom. Por que é tão bom? Porque quem vai nos contratar, principalmente, como eu falo, prefeituras pequenas, não precisa contratar infraestrutura nenhuma. Precisa contratar data center, banco de dados, DBA, toda a infraestrutura da Implaza. Os contratos que a gente faz é de uso, a gente é como se fosse uma assinatura. Junto com a assinatura, a gente desenvolve interfaces que o cliente tem desejo. Eu quero cadastrar os meus próprios municipais. A gente faz uma configuração. A gente implanta quase que imediato, poucos dias já está funcionando. E o resultado é de curto prazo. Em 2 semanas você já tem seus dados publicados para a tua população. Suzano
Suzano optou por publicar o seu plano diretor, suas áreas públicas, seu plano de mobilidade, e ainda ontem pediram mais uma camada lá. É bom porque ele dá transparência aos dados municipais, moderniza a sua eficiência das suas obras, das suas inovações, e incentiva, cria uma cultura de geoprocessamento dentro da entidade, porque o dado passa a ser público e não concentrado nas respectivas secretarias municipais, né? O dado passa a ser compartilhado entre todos. Transparência. Já estou encerrando, tá? Eu falo, até a comunicação com a sociedade fica facilitada. No plano diretor de Suzano, a população é convidada a opinar sobre diversos assuntos. Ok. Isso eu já disse. Aqui, como eu disse, é o uso do serviço, tá, que a gente cobra. A gente oferece a hospedagem, todos os dados hospedados, inclusive para a secretaria, são de propriedade da própria secretaria ou da prefeitura, tá? O nosso acervo fica disponibilizado, os dados da Implaza passam a compor toda a base dos mapas disponibilizados. A gente dá suporte, a gente dá treinamento e a gente ainda programa funções específicas. É isso, esse era o recado aí, breve.